Evangelho segundo o relato de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Mas hoje eu queria trazer esse texto de uma forma diferente, talvez de uma forma bem pastoral para a sua vida, e bem como um bálsamo, como um unguento, como um óleo para curar. Não as feridas que foram abertas ontem, mas as feridas que foram abertas há muito tempo. Assim como esse texto trouxe cura para mim enquanto estudava ele, em várias coisas, talvez o Senhor hoje, nessa noite, traga cura, traga encorajamento na sua vida. Mas eu quero situar você o que está acontecendo aqui, porque Jesus, ele estava em Jerusalém, depois ele foi para Galileia, realiza outro milagre na Galileia, e ele retorna a Jerusalém para a festa anual. Os judeus tinham 3 festas oficiais anualmente, que eram uma obrigação de praticamente todo judeu. Na verdade, era uma obrigação de todos os judeus comparecer em pelo menos uma dessas festas. Uma era a festa dos tabernáculos, a outra era a Páscoa e a outra era o Pentecoste. Possivelmente essa daqui era a festa dos tabernáculos, segundo alguns estudiosos. Mas antes de entrar em si na mensagem, eu quero situar você o que está acontecendo aqui e qual que é o conteúdo geral do texto aqui. Jesus, o Evangelho de João vai trazer os sinais e os milagres que Jesus realiza para mostrar e apontar a divindade de Cristo. Cristo como Deus. Por isso João começa o seu Evangelho, e no Evangelho de João tem um dos relatos mais fantásticos que as Escrituras nos traz. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aí ele diz: e o Verbo se fez carne. João em todo o tempo está apontando a divindade de Jesus. Em cada milagre Jesus vai mostrar isso, a sua divindade. E aqui o contexto em que Jesus cura agora, Jesus cura um moço, e diz o texto que Jesus cura um moço em um sábado. E logo por curar em um sábado e ver esse moço carregando a maca, impressionante, os líderes do judaísmo, os líderes daquele tempo, olharam para o moço que eles já conheciam há 38 anos. Há 38 anos esse homem estava ali naquele lugar, no mesmo lugar. Então ele já era conhecido de muitos. Mas interessante que eles não se preocuparam com a cura do moço. O que chamou a atenção desses líderes não foi a cura miraculosa de um homem que há 38 anos estava numa maca. Mas a pergunta deles para esse moço foi: quem te autorizou a carregar a sua maca no sábado? Eles não estavam preocupados. O legalismo judaico, a religiosidade, não estava preocupada com a cura do homem, não estava preocupado com a pessoa. O religioso não se preocupa com pessoas. A religiosidade não se preocupa com pessoas. E mais uma vez esses homens então abordam esse moço e falam: quem te ordenou carregar a sua maca no sábado? E Jesus, ao ser interrogado, depois que encontra com esse homem ali no templo em Jerusalém,
Os fariseus vêm questionar Jesus e falam: como assim carregar a maca no sábado? E Jesus respondeu: o meu pai trabalha no sábado, então eu também trabalho no sábado. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, o meu pai, nós, Deus, a lei foi instituída por nós para os homens, nós estamos acima da lei, nós somos a própria lei. Nós criamos a lei para os homens, nós somos maiores que Moisés, maiores que os profetas, maiores que os sacerdotes. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está revelando para esses homens a sua divindade. Ele Deus, Jesus Deus. Ninguém pode realizar uma cura dessa forma senão Deus. Ninguém pode curar pela palavra senão Deus. Ninguém pode curar por meio da palavra senão Jesus. Então o contexto aqui é esse. Por isso João vai falar assim: quando Jesus faz isso, esse dia era sábado. E no sábado, segundo a tradição judaica, não se podia fazer nada. Não se podia carregar a maca. Não se podia realizar nenhum tipo de cura. E Jesus está dizendo: olha, vocês não estão entendendo. Deus trabalha no sábado. O meu pai trabalha no sábado. Se você olhar o texto até o final, você vai perceber: o meu pai trabalha no sábado, eu também trabalho no sábado. Então esse é o contexto aqui. E Jesus agora sai da região da Galileia, chega em Jerusalém e vai participar dessa festa. Como todo judeu, ele vai cumprir isso. Enquanto o povo começa a celebrar a festa, está celebrando a festa, no templo de Salomão, ao lado do templo de Salomão, tinha um espaço aberto, tinha um puxado que tinha um tanque ali. Nesse tanque de água, eles colocaram o nome desse tanque de Betesda, casa de misericórdia. E esses homens eles tinham uma crença de que de tempos em tempos o anjo enviado da parte de Deus descia e agitava a água desse tanque, e o primeiro que entrasse nessa água seria curado de qualquer enfermidade. Logo esse tanque ficava cercado de enfermos no templo de Salomão. É interessante aqui você entender que Jesus, ele vendo essa multidão, não tem relato na Bíblia, não tem relato de mais nenhum evangelista que Jesus curou outra pessoa ali nesse tanque. Jesus passa no meio de um monte de enfermos, homens coxos, cegos talvez, paralíticos, surdos, mudos, todos ali em volta do tanque, aguardando o movimento da água, talvez o tempo inteiro, 1, 2, 3 anos olhando para o mesmo lugar. Tudo que eles olhavam era o poço, tudo que eles olhavam era a água, e eles ali olhando, aguardando algum movimento da água para receber cura. Jesus passa no meio dessa multidão e vai em direção a um homem. Mas algumas coisas eu quero trazer para você, importante você entender aqui. Quando ele está falando de enfermo aqui, o termo original que é utilizado para a palavra enfermo aqui, desse moço, do grego original, traz a ideia de um significado de ressequido, paralisado, seco. Certamente esse homem aqui era um desses ressequidos que estava ali. Mas note uma coisa interessante: não é o homem que vai atrás de Jesus. Esse é o único milagre que Jesus realiza, que João relata, que o homem não pede para ser curado, não clama a Jesus, não demonstra fé em Jesus. Jesus vai até o homem. Jesus sai do seu lugar, da onde está, e vai em direção a esse homem, talvez passando do meio de outros enfermos, e olhando para os enfermos e passando e indo na direção desse homem. Diz o texto que Jesus viu esse homem. Primeira coisa, é Jesus quem vai até ele, é Jesus quem toma a iniciativa. Segunda coisa importante você entender, que Jesus revela aqui o seu divino conhecimento. Jesus revela a sua divindade. Jesus distinguiu esse enfermo no meio da multidão, e ele sabia, diz o texto aqui, que Jesus sabia que há muito tempo esse homem estava sofrendo com essa enfermidade. Jesus então vai até a direção desse homem. Esse homem aqui, querido, é o exemplo
exemplo clássico da desesperança. Nós não estamos falando de 38 dias. Nós não estamos falando de 38 meses. Esse homem não nasceu paralítico. Diz o texto que ele estava ali há 38 anos. Talvez com 50 e poucos anos esse homem tinha. E esse homem, Jesus então revela esse conhecimento quando ele vai na direção desse homem. O próprio exemplo da falta de esperança. Um homem que esperava com desesperança. Jesus então vai até em direção a esse homem. O que eu aprendo com isso, pastor? Que Jesus não precisa da sua fé para fazer nada, meu irmão. Jesus não precisa da nossa fé para fazer nada. Não é essa a ideia aqui. Jesus não viu nenhum fio de fé nesse homem. Ele foi em direção a ele. Ele caminhou em direção a esse homem. Ele conhecia a história desse homem. Ele conhecia o passado desse homem. Ele sabia do passado, do presente e certamente do futuro desse homem. A sua causa, meu irmão, a sua causa não está perdida. Jesus, ele viu o passado. Ele viu as falhas, os pecados desse homem. E diz o texto aqui que Jesus mais à frente vai falar o seguinte: olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Essa doença desse homem aqui era uma consequência do pecado dele passado. Nem toda doença, meu irmão, é uma consequência do pecado. Nem toda doença é uma consequência de algo que você cometeu. Mas nesse caso aqui, diz o texto, que por causa dos pecados desse homem, ele ficou dessa forma. E Jesus então vai à direção desse homem. Esse homem estava preso não somente no seu leito ali, do lado do tanque, mas ele estava preso em suas memórias, no seu passado, na memória amarga, na culpa que ele carregava. E há 38 anos aguardando, há 38 anos lutando. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus é aquele que vê o que ninguém vê. Jesus é aquele que sabe do que ninguém sabe. Jesus olhou para o jovem rico e viu o amor, a riqueza no coração desse jovem. Jesus, ele olhou para Zaqueu naquela árvore e viu que Zaqueu tinha sede dele. Jesus, ele olhou para Judas e viu que aquele beijo de Judas era um beijo de traição. Jesus, ele sabe o que ninguém sabe, ele vê o que ninguém vê. Ele olhou para aquele ladrão na cruz e ele viu o arrependimento do coração dele. Jesus vê o que ninguém vê. Jesus também sabe qual é a sua dor. Jesus vê o seu sofrimento. Jesus vê as suas fraquezas. Jesus vê as suas limitações. Jesus vê a sua agonia. Jesus vê a sua angústia. Ele vê o que ninguém vê. A sua esposa talvez não veja, o seu marido talvez não veja, o seu pai talvez, mas Jesus vê. Ele via naquele homem ali, que para muitos era um moribundo, um homem que estava há 38 anos deitado em uma tapera, em um colchonete, há 38 anos, talvez rastejando, quando muitos corriam, pensando que talvez a água tinha se mexido, e eles corriam, o homem tentando rastejar, e outros passavam na frente dele, há 38 anos, 38 anos, no mesmo lugar, 38 anos, sem ver nada diferente acontecer, 38 anos, e com a mesma expectativa, 38 anos olhando para o mesmo lugar, 38 anos com a mesma dor, 38 anos com o mesmo sofrimento, 38 anos amarrado na mesma algema, 38 anos refém da mesma culpa. Mas Jesus vê o que ninguém vê. Jesus olha para esse homem e sabe que ele sofrera há 38 anos. Dessa mesma forma, Jesus conhece sua dor e sua angústia. Ele tem o diagnóstico da nossa vida. Jesus tem o diagnóstico da sua vida nas mãos. Ele conhece a dor de ser abandonado. Ele conhece a dor dos sonhos frustrados. Ele sabe a dor do engano que você sofreu. Ele sabe o que esmaga você. Mas analise um pouco mais comigo esse homem, o quadro desse homem. Versículos 6 e 7. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Parece uma pergunta sem lógica. Senhor, ele podia ter respondido: Senhor, eu estou há 38 anos aqui esperando isso mesmo, o Senhor me pergunta se eu quero ser curado?
Só que uma pessoa, meu irmão, que sofre há 38 anos, só que uma pessoa que é esmagada há 38 anos, só que uma pessoa que carrega os fardos da decepção, da culpa, do engano, do pecado, da mentira, da dor, há anos, quando ele é questionado, perguntado, quando a palavra vem até ele, ele começa a colocar para fora a sua dor, e foi isso que esse homem fez. Ele começou a expor a sua dor para Jesus. Ele falou: Senhor, não tem ninguém. Não é assim que você faz. Não é assim que a gente faz. Quando as coisas começam a doer demais, eu não tenho ninguém. Eu estou só, Senhor. Eu olho para o lado e não vejo ninguém. Ninguém pode me ajudar. Existem circunstâncias na nossa vida que de fato, meu irmão, nós não temos ninguém. Existem situações da nossa vida que ninguém pode nos ajudar. Por isso, pai e mãe, ensina o seu filho: você precisa ter Jesus, meu filho, porque se você tiver Jesus, você tem tudo. Jesus é suficiente, Ele nunca vai te abandonar. Para de querer ocupar o lugar de Jesus na vida dos seus filhos e ensina: olha, você não tem ninguém, meu filho, você tem Jesus. Ninguém mais você pode contar aqui até o final, mas com Jesus sim. Eu posso te decepcionar, mas Jesus não. Sua esposa pode decepcionar, seu marido pode te decepcionar, mas Jesus não. Eu amo a Renata, mas eu só tenho Jesus. Por quê, pastor? Amanhã a gente sai, bate o carro, ela morre. Eu fico só, mas continuo tendo Jesus. Esse homem olha e revela a sua dor. Ele fala: eu não tenho ninguém, Senhor. Há 38 anos, talvez os parentes deixaram esse homem. Ele estava sozinho ali. Ninguém carregava ele. Ninguém estava se importando com a dor dele mais. É muito tempo ali. E talvez você conta com isso. Você sofre por isso, pela indiferença das pessoas com a sua dor. Há anos você tem isso. E há anos você é refém da mesma coisa: a indiferença com a sua dor. Mas Jesus não age assim. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele é diferente de você. Ele é diferente de mim, irmão. E ele vai na direção desse homem, conhecendo cada centímetro da dor desse homem. Cada ponto da dor. Da mesma forma, Jesus vai até nós e conhece cada ponto da nossa história, cada ponto da nossa dor. Ele chega até esse homem que esperava, já com desesperança. Versículo 7, ele diz: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, pois quando a água é agitada, Senhor, quando eu vou para tentar chegar perto dela, outro vem antes de mim. Foi assim, Senhor, há 38 anos. Há 38 anos, Senhor, eu sempre tentei e fracassei. Há 38 anos, Senhor, ninguém se importou com minha dor. Há 38 anos eu fui deixado aqui. Há 38 anos, pastor, eu fui abandonado pelo meu pai. Há 38 anos, pastor, eu fui ferido pelo meu pai. Há 38 anos, pastor, eu fui ferido pelo meu marido. Há 38 anos eu sinto essa dor. Esse homem revela a sua dor para Jesus por causa de uma pergunta, talvez ilógica, na situação desse homem. Mas eu quero pensar com você pelo menos 3 coisas aqui. Agora eu vou começar a pregar, tá? Já dei a introdução. Primeira coisa, esse texto mostra a misericórdia de Jesus. Ele vai até a casa de misericórdia e vê um homem que há 38 anos nunca teve ninguém que demonstrou um fio de misericórdia a ele. Pastor, isso tem a ver um pouco comigo. Na minha casa, na minha igreja, da onde eu vim foi assim. Eu fiquei 15 anos nessa igreja. Ninguém nunca demonstrou um fio de misericórdia comigo. Pastor, eu tenho essa fraqueza há anos, mas ninguém nunca demonstrou misericórdia para mim. Eu sou refém dessa culpa, eu sou refém dessa dor, eu sou refém dessa enfermidade. Pastor, eu sou enferma há anos.
Jesus então age com misericórdia. Jesus vê aquele homem com uma doença incurável, em um estado de total desesperança. Jesus vai até ele e sente a dor desse homem, põe o seu coração na miséria desse homem, põe o seu coração na dor desse homem, demonstra misericórdia a esse homem, no meio de uma multidão de homens. Esse homem é surpreendido, no meio de uma multidão de pessoas, esse homem é surpreendido com as palavras de Jesus. Talvez, meu irmão, no meio dessa multidão aqui, talvez o sermão você está ouvindo, mas preste atenção, a minha oração talvez não é para que você ouça isso aqui, mas talvez você vai ouvir a palavra de Jesus, isso vai surpreender você no meio dessa multidão. Jesus então chega no meio da multidão e vai diretamente a esse homem. Isso quer dizer que ele olha para você de maneira individual, ele olha para cada um de nós de uma forma diferente, ele sabe a nossa dor de maneira individual, ele tem misericórdia de nós de maneira individual. Jesus vai até esse homem, e as palavras de Jesus, você consegue se colocar? Eu não sei se você, quando você está ouvindo uma pregação, está estudando um texto, você faz como eu faço, eu tento me colocar dentro do lugar. Eu falo, imagina esse homem, imagina eu ali naquele lugar, deitado, 38 anos, e de repente uma palavra, quer ser curado. 38 anos. Jesus então chega a esse homem. Talvez você não tenha mais força para clamar, talvez você não consegue mais resistir, talvez você desistiu da cura, você desistiu do milagre, talvez você agora você já encontrou, você está em total desesperança, talvez você encontrou incompreensão, talvez você está lutando sozinho há anos, mas eu quero te dizer uma coisa, preste atenção, olha para mim, Jesus se importa com você, Ele se importa conosco. Esse Jesus, Ele olha, talvez você pense assim, meu Deus, eu já fui longe demais, agora não tem mais como, não tem mais saída para mim, talvez você já bateu em tantas portas, as coisas não aconteceram. Eu quero te dizer uma coisa, talvez no meio da multidão hoje, o Senhor vai ver você, o Senhor vai olhar para você, e talvez Ele diga para você nessa noite, quer ser curado? Talvez você vai ouvir o sussurro dele no seu ouvido, quer ser curado? Quer ser curado da falta de perdão, quer ser curado do trauma, quer ser curado do pecado, quer ser curado da angústia, quer ser curado da tristeza, quer ser curado fisicamente, quer ser curado emocionalmente, quer ser curado dessa noite. Talvez o Senhor, no meio dessa multidão, vai falar com você nessa noite. Esse homem ouviu, e parece-me que foi algo muito pessoal. E Jesus rapidamente se retira dali, diz o texto, para que a multidão não o cercasse depois de ver o milagre. Talvez Jesus chegou bem perto desse moço e disse, quer ser curado? Eu acredito que foi assim, porque Jesus não gostava de status, de aparecer. Quer ser curado? Jesus então fala para esse moço, que coisa gloriosa é saber que Jesus, Ele nos vê. Que coisa gloriosa é saber que nós não estamos sozinhos. Que coisa gloriosa é saber que Jesus não nos esmaga, que a despeito da nossa dor, Ele se importa com a nossa dor. Talvez o que você viu até hoje, aonde você passou, foi sempre indiferença com sua dor. Meu irmão, talvez eu possa, quanto pastor dessa igreja, seu pastor, posso agir talvez com indiferença com a sua dor, mas Jesus não vai fazer isso. Você está entendendo agora por que a gente tem que olhar para Ele? Você está entendendo porque que o esforço dos pastores tem que ser mostrar Cristo? Porque Ele não vai falhar, Ele não vai ignorar, Ele não vai passar despercebido a sua dor aos olhos dEle, não vai passar despercebido o seu sofrimento, Ele continua sendo o mesmo. Jesus então chega a esse homem, e a outra coisa que nós aprendemos é a superioridade de Jesus. A superioridade de Jesus sobre as coisas impossíveis. Não importa o diagnóstico, não importa quanto tempo você está sofrendo. Pastor,
já sofro isso aí há 12 anos. Há 12 anos eu tenho essa hemorragia. Já acostumei com ela. Diz o texto que há 12 anos uma mulher sofreu com hemorragia e ficou sabendo que Jesus estava lá. E no meio da multidão, sendo espremida pela multidão, ela falou: eu preciso pelo menos tocar nele. Há 18 anos uma mulher sofria e andava encurvada, e Jesus curou essa mulher. Há quanto tempo é o sofrimento? Há quanto tempo a dor? Há quanto tempo a desilusão? Há quanto tempo o trauma? Há quanto tempo as frustrações? A indiferença das pessoas? Há quanto tempo você ouve a mesma coisa? Esse homem estava há 38 anos. Há 38 anos. Mas eu quero te dizer que Jesus é aquele que levantou homens da sepultura. Jesus é aquele que pegou lama, barro, curou o cego. Jesus é aquele que mesmo no estado que Lázaro já estava, já cheirava mal, ele deu uma ordem. Jesus é aquele que pegou aleijados de nascença, levanta. Leprosos, que ninguém tocava, ele tocou. Todos. Ele é superior às causas impossíveis. Só ele pode realizar causas impossíveis. Você fala: pastor, mas eu nunca vi acontecer. Em mim não, pastor. Eu nunca vi isso acontecer. O meu caso, a minha causa é difícil demais, pastor. Não tem como. Eu preciso querer. Não, esse homem não queria. Ele não foi atrás de Jesus querendo cura. Por favor, me cura. Não. Jesus foi até ele. Existem situações e causas que só Jesus pode fazer. Só Ele pode resolver. Só Ele pode transformar, mudar. Você vai tentar a sua vida toda. Você vai tentar o tempo todo. Quantas tentativas fracassadas? Quantas você já experimentou? Esse homem, todo ano ele via gente ali, talvez sendo curada, e ele continuava mofando no seu leito. Quantas tentativas fracassadas, ele tentando rastejar até o tanque, e sempre vendo as suas tentativas serem frustradas. Quantas vezes nós tentamos e fracassamos? Quantas tentativas? Esse homem há 38 anos, sendo frustrado, há 38 anos, sem alcançar o que desejava, totalmente sem esperança. Mas você conhece o final da história, e você sabe o que Jesus fez. Ele fez mesmo, e Ele ainda faz. Só que Ele fez do jeito dele, no tempo dele, e continua fazendo do jeito dele e no tempo dele. E esse terceiro ponto: Jesus faz do jeito dele, no tempo dele. Preste atenção. Parecia mais um dia comum, como todos. Ele vê anoitecer naquele lugar, ele vê o dia clarear naquele lugar, e fala: mais um dia. Talvez hoje o anjo agite a água, mas essa é a mesma coisa. Alguém vai chegar primeiro que eu. Mais um dia comum. Eu já estava acostumado com isso. E talvez você veio para a igreja hoje pensando: mais um culto, mais um dia comum. Eu vou lá ouvir uma palavra, eu vou lá cantar um louvor. É só mais um culto, é só mais um dia, mais uma palavra, mais uma pregação. Amanhã começa tudo de novo. Talvez o culto como todos os outros que você já viu, mas talvez você ouça hoje, no seu interior, a voz do Senhor dizendo: quer ser curado? Quer cura? Senhor, não dá. São muitos anos de dor. Não perguntei isso.
Eu conheço a sua dor. Eu conheço a sua história. Na verdade, eu teci você no ventre de sua mãe. Conheci e determinei todos os seus dias, cada um deles contados e determinados por mim mesmo. Eu te conheci, a substância ainda informe. Eu vi o seu primeiro choro. Eu vi o seu primeiro pecado que você cometeu com consciência. Eu vi quando você era criança. Isso o Senhor viu. Ele falou: eu conheço você, meu filho. Não é isso que eu estou perguntando. Eu não estou perguntando o que você passou. Eu não estou perguntando o que você fez. Eu não estou perguntando o que você deixou de fazer. Eu estou perguntando: quer ser curado? Senhor, mas eu não tenho ninguém. Não foi isso que eu perguntei. A resposta é simples. Esse homem podia falar sim ou não. Talvez você pode falar sim ou não hoje. Ou talvez você pode derramar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou só, Senhor. Senhor, eu falhei, Senhor. Senhor, eu sou soberbo, eu sou arrogante, eu sou iracundo, eu sou perverso, eu sou maligno. Senhor, eu fui ferido pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu pastor. Eu fui ferido, Senhor. E eu não tenho ninguém, Senhor. Talvez você ouça na sua voz, dentro do seu interior, hoje quer ser curado. O salmista disse: eu esperei, e esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés do charco de lodo e de lama, firmou os meus pés sobre a rocha. A pergunta não é o que você passou, a pergunta não é o que você fez, a pergunta não é o tamanho da sua dor, há quanto tempo. Não é essa pergunta aqui. Quanto tempo você sente essa dor? Quanto tempo você sofre com isso? Quanto tempo isso aconteceu? O que foi feito com você? Não. Basta uma palavra dele. E tudo que foi, ficou lá atrás. Basta a palavra: levanta e anda. Levanta e anda. Jesus então dá a ordem a esse homem. Jesus olha para esse homem que começa a manifestar a sua dor, seu sofrimento. Talvez um homem decepcionado com os familiares que o abandonaram ali, com os amigos que o deixaram, com pessoas que ignoraram a dor dele, com pessoas que fizeram pouco caso do sofrimento. Jesus olha para ele e diz: levanta, anda. Por que ele faz isso? Por que ele pode fazer isso? Por que só Jesus pode fazer isso? Porque diz o salmista que a voz do Senhor é poderosa. Diz o salmista que a voz do Senhor é cheia de majestade. Diz ele que a voz do Senhor despede chamas de fogo, que a voz dele despedaça os cedros do Líbano, que a voz dele traz cura, que a palavra dele traz cura. Com uma palavra, Jesus curou não só o físico desse homem, a voz do Senhor traz cura, meu irmão. E talvez você já está cansado de ouvir que você é pecador. Você está cansado de ouvir que você falhou, que você não vai dar certo, que você faz tudo errado, que você é uma vergonha. Talvez você está cansado de ouvir que você está fazendo drama. Mas talvez hoje você possa ouvir, quer ser curado. Eu quero, Senhor. Então levanta e anda. E talvez você chegou aqui desse jeito. Pastor, eu não vou correr mais, eu não vou andar mais, não dá mais para mim. Esse cristianismo está muito pesado. Eu não consigo perdoar ele, pastor.
Eu não consigo renovar essas coisas. Eu não consigo me restaurar. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Eu não consigo lutar contra essa enfermidade, contra essa doença. É algo mais forte do que eu. Eu não consigo, pastor. Mas a pergunta não é se você consegue. A pergunta é: quer ser curado? Essa é a pergunta. Quer receber cura? Três passos para receber a cura. Primeiro, reconheça que você está enfermo. Eu reconheço minha enfermidade. Segundo, confie na voz do Senhor. Terceiro, creia na palavra do Senhor. Ouça essa voz. A minha pergunta para você hoje não é o que você fez, não é o que foi feito, não é o que fizeram com você. A pergunta hoje não é há quanto tempo fizeram isso com você, há quanto tempo você traz isso, há quanto tempo você carrega isso. Mas o Senhor, Ele manda te dizer: quer ser curado? Quero. Então levanta e anda. Perdoe os seus perseguidores. Perdoe os que fizeram mal a você. Deixe-os livres. Mas eu não tenho como fazer isso mais. Confesse diante do Senhor: Senhor, não tem mais como. Ele já morreu, Senhor. Mas eu trago essa dor comigo até hoje. Mas diante do Senhor, Pai, eu perdoo. Eu peço perdão ao Senhor. Pergunta se você quer ser curado. Esse homem não agradeceu Jesus. Assim como aqueles 10 leprosos que foram curados, um só voltou para agradecer. Esse homem não agradeceu Jesus, mesmo Jesus demonstrando um profundo ato de misericórdia. Mas talvez hoje você chegou aqui completamente disposto, totalmente convencido que não consegue mais andar, que não consegue mais lutar com isso, totalmente convencido de que a porta não vai abrir, totalmente convencido que a cura não vai acontecer, que o milagre não vai acontecer. E talvez enquanto eu ministrava, você ouviu no seu coração, lá no fundo do seu coração: quer ser curado, meu filho? Porque o Senhor conhece a sua dor. Ele se compadece de nós porque Ele sabe o que é padecer. Homem de dores. Mas a pergunta é: se Ele perguntar para você hoje, qual será a sua resposta a Ele? Sim, Senhor. Estou disposto a derramar diante do Senhor toda a minha dor. Deixar esse fardo para trás e ser curado. E talvez você ouça nessa noite: então levanta, meu filho. Levante, pegue a sua bagagem e continue caminhando. Continue andando. Apresse os seus pés. Aquilo que te impedia de caminhar não te impede mais de caminhar. Levanta e anda.